Em primeiro lugar, da alegria, do contentamento de estarmos hoje, nessa noite, nos tempos sombrios, mais necessário é a fulguração de todos nós como relâmpagos, que não deixarão de iluminar os tempos, não é? Em segundo lugar, eu de fato não vou falar sobre as mulheres na Revolução Russa, tá bom? Nesta noite, nós queremos dizer da pertinência e da justeza do tema que hoje nos reúne, o tema mais geral, as mulheres e a revolução. De modo que Nalu é a nossa convidada central da noite, e o meu papel, a minha função aqui é esta função que eu venho cumprindo em diversos espaços e em vários momentos: a difusão da leitura e a difusão do livro da palavra revolucionária. É sobre isso que eu vou falar muito rapidamente. Do lado de fora, aqui desta sala, nós temos uma breve, muito breve, mostra expositiva, mas, embora breve, muito sugestiva, que reúne mulheres revolucionárias, mas fundamentalmente mulheres revolucionárias que foram, por assim dizer, parteiras do verbo radical, parteiras do verbo feminista radical. Nesse sentido, convido, após aqui o nosso debate, que olhem com vagar esses cartazes que estão aí fora, que são uma pequena parte de uma mostra mais geral sobre a Revolução Russa e as revoluções do século XX, realizada a partir do esforço militante da FETANCE e principalmente do labor cotidiano de Enedina e de outras tantas companheiras que ali estão. De modo que nós procuramos, nessa breve mostra expositiva, falar, embora brevemente, falar dessas mulheres que permanecem, em certos casos, largamente silenciosas em nossas salas de aulas, na universidade, incluso nos nossos movimentos populares, nos nossos partidos de esquerda. Ali fora, nós temos, portanto, brevemente, Flora Tristan. Flora Tristan é uma grande feminista radical, uma mulher que já na primeira metade do século XIX escrevia Peregrinações de uma Pária. Mas no seu belíssimo União Operária que Flora Tristan desafia o conservadorismo do seu tempo, e onde a sua palavra, onde o seu verbo original e antecipatório propugna uma internacional de trabalhadores e trabalhadoras. Temos, portanto, que voltar às vistas à leitura deste belo livro, União Operária, que se encontra à disposição em língua portuguesa. Como disse, é um livro escrito na forma de libelo, é um livro que inaugura por primeira vez o verbo do internacionalismo proletário, portanto original e antecipatório, muito antes que a primeira internacional. Na sequência, claro que muitas outras não estão ali homenageamos algumas. Na sequência, temos ali a figura de Louise Michel. Louise Michel, da Comuna de Paris. Louise Michel com tantas outras mulheres, lá naquela que foi a maior festa revolucionária do proletariado. Louise Michel, em 1871, legou a todas nós,
belíssimas páginas acerca da emancipação das mulheres, acerca do direito à educação emancipatória, acerca da coeducação entre os sexos, acerca da revolução realizada pelas mulheres. Um arguto historiador perguntava, num belo livro organizado pelo nosso muito querido Michel Louvi, como teria sido a história da Comuna de Paris se as mulheres estivessem armadas, se elas tivessem pegado em armas. Essa é uma questão para a nossa imaginação da história como possibilidade. Na sequência, nós temos ali, e trazemos Luiz Michel e a Comuna de Paris, lá de 1871, porque a Comuna de Paris segue sendo atualizada em todas as revoluções do século XIX. É de se ver a palavra da Comuna na Revolução de 1905, de 1917 na Rússia, como se há de ver a palavra emancipatória nas barricadas que se erguem no maio de 1968, uma grande revolução no Ocidente, como se verá também na última revolução romântica da velha Europa, a Revolução dos Cravos em Portugal, mas como se terá visto também os ecos da Comuna levados por Emiliano Zapata e dos camponeses em armas no México rebelde. É como se verá ainda nas mulheres armadas, elas próprias, comandando pelotões revolucionários na Revolução também, fruto do espírito revolucionário camponês em Nicarágua, nos anos de 1970. Nós temos os ecos da Comuna também no verbo e na face revolucionária de Aidê Santa Maria, em 1959, quando aquela bela juventude ousou derrubar o regime podre de Batista em Cuba. Na sequência, vocês verão ali Rosa, a rubra rosa. Sobre ela não temos que falar muito. Sobre ela nós temos que ler os seus originalíssimos livros. Para nossa sorte, boas estudiosas no Brasil vêm traduzindo suas mais de 7.000 cartas, várias delas escritas nos dias terríveis das várias prisões por que passou. Rosa Luxemburgo segue sendo, no maior das vezes, muito reverenciada como militante, pouco como teórica. Os teóricos permanecem homens. Rosa é das mais impressionantes teóricas do comunismo e do socialismo e da revolução. Por isso ela está ali, pensadora, original, a quem devemos tanto, a quem devemos até a doação da própria vida, porque sabia ela que ia ser assassinada. Sobre isso não restavam dúvidas, não é? Na sequência, temos ali Krupskaya, com quem aprendemos o verbo também original, o verbo seminal da pedagogia socialista. Para nossa alegria, hoje no MST e no seu setor de educação, já são muitas as companheiras e vários os companheiros que leem a obra de Krupskaya, também recentemente traduzida em língua portuguesa. Emma Goldman, falaremos pouco de Emma a vermelha. Emma, aqui está destacada, Emma Goldman, por ter sido uma das principais difusoras do pensamento feminista radical nos Estados Unidos e em escala internacional. Em seu jornal, Emma Goldman traduziu e publicou o pensamento pioneiro de Mary Wollstonecraft. Aqui eu abro um parênteses para dizer que esta terá sido, já no século XVIII, a obra inaugural do pensamento feminista. No século XVIII, um século depois, uma escritora brasileira, Nísia Floresta, adapta
a obra de Mary Wollstonecraft. E somente este ano que passou, 200 anos depois, é que nós teremos este livro traduzido e publicado em língua portuguesa. Onde estamos? O que estamos fazendo e que não pegamos estes livros para a nossa leitura? Fecho o parêntese. Kollontai, aqui falada, já na mística, também autora, escritora de uma vasta obra, e com ela certamente, em nossa juventude militante, os que estão aqui e que já vêm de algum tempo nessa jornada, demos os nossos primeiros passos a partir da sua obra também seminal, acerca da nova moral sexual, acerca da emancipação feminina. Infelizmente, um dos seus livros mais preciosos, Memórias, o seu livro de memórias, não tem tradução para o Brasil. E nessa Armand, das mais invisíveis, esta continua invisível. Esta está condenada ao ostracismo, se nós assim quisermos. E nessa Armand, ativista, bolchevique, feminista, radical, ousada na vida como na arte da revolução, e nessa Armand realizou as tarefas clandestinas mais improváveis e experimentou as mais duras tarefas que um revolucionário, uma revolucionária experimenta. E também legou para nós centenas de panfletos. Ela escreveu. E panfleto aqui não é uma palavra como que é o jargão conservador. Panfleto é a palavra rápida do chamamento revolucionário à ação. Ela legou centenas de panfletos onde expôs a sua palavra sobre a liberdade, a libertação feminina e contra a família tradicional. Estes são os eixos de sua palavra revolucionária. Também ali fora nós temos um breve cartaz homenageando o México Rebelde. E o México Rebelde de mulheres tão rebeldes, não é? Mas o México Rebelde, quando lembramos, só atinamos com as figuras viris de Emiliano, chamamos atenção até para o seu cavalo branco, não é? E bem que seja que ele continua andando todas as madrugadas na cidade do México, pois Zapata não morreu, não é? Mas nós trouxemos ali a revolução em imagens da fotógrafa comunista Tina Modotti. Ela mesma, amante de um grande comunista cubano dos anos 1920, Julio Antônio Mella, não é? Uma história épica, uma história trágica, a história de Tina Modotti. E por fim, enfeixamos essa breve mostra como um registro em homenagem às mulheres camponesas do MST e da Via Campesina, para que nós tenhamos um pouco de atenção, se pudermos, em nossa militância e voltarmos as vistas para esses preciosos escritos sobre o feminismo radical camponês e sobre a revolução. A segunda parte, mais breve da minha fala, é sobre o livro que é objeto aqui do nosso encontro, da nossa noite, A Revolução das Mulheres. E aí vou falar muito brevemente, porque os que me conhecem sabem que eu sou dada a falar muito, mas não vou cansá-las e cansá-los de modo algum, mas vou contar uma pequena história. Eu estava no Plebeu com a Mariana, e a Mariana é a culpada de eu estar aqui, não é, Mari, querida? E tinha lá uma militante, a Brisa, do Rio Grande do Norte, e ela ficou muito encantada por encontrar ali, bem encadernados, exemplares do jornal Em Tempo, do final dos anos de 1970. Mas olha, existem esses jornais. Eu disse, olha, quem me trouxe para o movimento de esquerda foi este jornal.
o jornal Em Tempo. Não foi uma pessoa, foi uma palavra. Estou falando a verdade, porque na experiência revolucionária, os jornais, os periódicos cumpriram um papel aglutinador sem precedentes. Esta será talvez uma das nossas derrotas históricas. Esse será um dos motivos da nossa indigência intelectual e da falta das palavras de combate. Por esta razão, nós estamos divulgando este livro, A Revolução das Mulheres. É um livro organizado por uma pesquisadora muito capaz, no sentido da juntada de documentos, Graziella Schneider. E aqui neste livro, ela traz para nós, os leitores e as leitoras brasileiras, por primeira vez, um repertório vasto de documentos nunca traduzidos para a língua portuguesa, de Inés Armand, de Krupskaya, de Kollontai, de Olga Shapir. Quem de nós ouviu tal nome? Certamente quase nenhuma de nós. Olga Shapir é uma grande ensaísta, tradutora, feminista. E Olga Shapir é das raríssimas intelectuais que vem do meio camponês. Ela é uma camponesa, não é? Temos, pois, todos estes nomes que aqui estão: Concórdia, Concórdia Samoilova, Lyubov. Os nomes são impronunciáveis por vezes, mas o pensamento é verdade, pela nossa falta de hábito com o vernáculo russo, não é? Mas os textos que aqui estão são absolutamente imprescindíveis pela atualidade do que dizem. Estas mulheres que aqui estão, várias delas, vou terminar, várias delas vindo, é verdade? Várias delas vindo do século XIX, nos dão boas questões, porque muitas vezes elegemos como sujeito do nosso debate a Revolução Russa. Aqui nós estamos pensando as mulheres e a revolução, ou a revolução das mulheres. São os sujeitos coletivos que movem a roda da história e que realizam a suspensão ou aceleração do tempo, fazendo as revoluções. Essas mulheres, algumas vêm da geração de 1870, da literatura e da melhor literatura na Rússia, ofendendo desde logo o czarismo e o que representava como sistema de opressão. As operárias do começo do século XX, vindas do final do século XIX, para além das extensas jornadas, para além de receberem salários ínfimos naquelas extensas jornadas, sofrem todos os tipos de humilhações. As camponesas são escravas na Rússia czarista, importa que se diga isso. Pois bem, aqui nós temos todas essas mulheres, que aqui são 12 mulheres, com textos desse livro, todas elas, e aqui no conjunto, foram professoras, tradutoras, ensaístas, editoras, escritoras, jornalistas. Todas elas estão trazendo aqui hoje, em 2017, nesse ano triste de 2017, nesse agosto muito triste, que a Revolução Russa é também, ou é desde já, a revolução da palavra. É nesta revolução que as mulheres decididamente tomam a palavra, que ela decididamente, já em fevereiro de 1917, tomaram as ruas e impregnaram as ruas dos cartazes revolucionários, da palavra revolucionária. Por isso, aí estou mesmo concluindo, por isso digo para nós da necessidade do imperativo, se não revolucionário, ao menos ético, de continuarmos essa tarefa de tradução dessas obras que certamente trarão para nós as grandes reflexões que
que o nosso tempo exige. E que na nossa lida como feministas, na nossa lida como ativistas sociais, como militantes de movimentos populares, tenhamos claro que o futuro esteve no passado. Ele estava em 1917, anunciando futuros. E a grande tragédia do nosso tempo é precisamente a tentativa dos dominantes e do capital em escala global, a tentativa de sequestrar o futuro, de nos encapsular no tempo presente como tempo da não esperança. É isto. Muito obrigada e vamos ler o